Dia Europeu da Cultura Judaica vai ser assinalado em 2023 com um grande destaque na cidade do Porto. E um dos lugares, um dos epicentros deste conjunto de iniciativas que frisam a importância da herança judaica na Europa, vai ter lugar aqui, na Sinagoga do Porto. E esta não é uma qualquer sinagoga. Estamos a falar, obviamente, do templo religioso de uma comunidade que vem demonstrando um grande crescimento e dinamismo nos últimos anos. Mas é também a maior sinagoga existente na Península Ibérica. Mas a história da presença dos judeus na cidade do Porto não é uma história recente. Não. É uma longa, muito antiga e relevante história, esta, da presença judaica na cidade. Para melhor compreendermos a história dos judeus e, de modo muito especial, para melhor entendermos a história da presença judaica no território que é hoje coincidente com Portugal e ainda mais para conhecermos a história da presença dos judeus na cidade do Porto, existe desde muito recentemente o Museu Judaico do Porto. Aqui percebemos de facto de como é muito antiga a presença dos judeus no atual território português. O judaísmo chega aqui antes ainda do cristianismo. Há importantes vestígios da época romana da presença de comunidades judaicas. Veja-se, por exemplo, o caso da famosa Pedra de Anel da cidade romana de Amaia, no Alentejo. Mas são ainda muito escassos os vestígios materiais da época romana e na alta Idade Média, menos ainda, obviamente, referências documentais escritas. Contudo, a partir da Baixa Idade Média, isto é, a partir do ano 1000, começam a multiplicar-se esses documentos, incluindo na cidade do Porto. Nesses tempos medievais, os portuenses judeus viviam neste morro, o morro primordial do Porto, o Morro da Pena Ventosa, que hoje chamamos o Morro da Sé, e viviam misturado com os outros portuenses cristãos. Mas, apesar de dispersos, eles tendiam a concentrar-se em alguns núcleos, que chamamos muitas vezes as comunas judaicas. E alguns desses sítios sabemos que ficavam, por exemplo, aqui muito próximo daquilo que é hoje a Rua de Santana, onde havia uma grande concentração de artífices ligado ao metal, nomeadamente ferreiros. Uma atividade artesanal, outra, diferente, era a do trabalho das peles, os cortumes. E uma velha artéria, a Rua dos Pelames, ainda hoje nos recorda essa atividade. E também aí sabíamos que existia uma grande concentração de judeus. Mas, em grande parte, eles se localizavam-se, com efeito, aqui, na Rua de Santana e um pouco mais acima, na Rua das Aldas. Era uma importante área comercial, porque aqui abria-se aquela que era a principal porta da velha muralha da cidade, mais próxima da zona ribeirinha, de toda essa azáfama comercial. Aliás, por esse motivo, devido à grande concentração de judeus nesta área, ela ficou conhecida como a Judiaria Velha. Impedidos durante muito tempo ou significativamente limitados na possibilidade de possuírem terras, em parte assim se explica o porquê desta especialização dos judeus na prática da produção artesanal e também do comércio. E por isso não admira também que mesmo às portas da cidade, encostada às suas muralhas, na povoação mais próxima do Porto, Miragaia, terra de marinheiros, mariantes,
homens do comércio, se tenha desenvolvido aqui também uma importante comunidade de judeus. E apercebemos bem disso pela circunstância de, nos finais do século XIV, por volta de 1380, aqui surgir uma importante sinagoga, mais precisamente em Monchique. Ainda hoje possuímos uma belíssima inscrição em hebraico, das maiores inscrições em hebraico de Portugal medieval, que correspondia exatamente a essa sinagoga. A original encontra-se no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, mas aqui no Museu Judaico do Porto podemos observar uma belíssima réplica. Uma sinagoga que, no entanto, não iria durar muito tempo. Já vos explico. Mas primeiro, importa dizer que aqui em Miragaia temos também um outro importante testemunho da presença judaica. Ainda hoje, a toponímia recorda aqui o Monte dos Judeus. Era o local do seu cemitério. Um cemitério que aqui terá permanecido até aos finais do século XV. E será necessário esperar até 2023, 500 anos depois, para que, de novo, os judeus, agora na Maia, tenham o seu espaço cemiterial. Saímos de Miragaia e regressamos à Rua Guerra Junqueiro e mesmo em frente à sinagoga voltamos ao Museu Judaico. Mas ainda para falar de Miragaia e dessa sinagoga, que há pouco vos dizia que não irá durar muito tempo. E tudo tem a ver com as cíclicas e repetidas perseguições aos judeus ao longo da sua história, também em Portugal. E tudo tem a ver com a desconfiança em relação ao outro, ao que é diferente. E às vezes, afinal, não é assim tão diferente. Nesse século XIV, os judeus do Porto eram tão portuenses quanto os outros. Tinham apenas essa diferença religiosa em algumas das suas tradições. De algum modo, se quisermos, comparando com os tempos atuais, em que temos inúmeros judeus no Porto, eles são tão portuenses quanto os outros, são vizinhos, levam na mesma o cascol de Foco do Porto para os jogos no Dragão, compartilham os mesmos jogos na praia ou no infantário, fazem negócios uns com os outros. No entanto, esta diferença religiosa, o facto de serem uma minoria, leva-os a serem vistos como o outro. E não raras vezes, ao longo da história, o outro acaba por ser algo ou alguém que é visto com desconfiança em momentos de crise. Em momentos de crise tem que se encontrar sempre um bode expiatório, aquele ou aqueles que são os culpados de tudo. E ao longo da história aconteceu isso muitas vezes com os judeus, nomeadamente no século XIV, um século terrível, de graves crises climáticas, fomes, guerras. E no século XIV, um pouco por toda a Europa, os judeus são apontados como os causadores de todos esses males. Também em Portugal. E há mesmo alguns episódios de perseguição a judeus, nomeadamente em Lisboa. Ora, em 1386, procurando evitar que acontecesse no Porto o mesmo que havia acontecido em Lisboa, o rei Dom João I, preocupado com os meus judeus do Porto, assim refere no documento, acabará por tomar uma medida discriminatória. Os judeus que, como vimos, até aí viviam misturados com o resto dos habitantes, com os cristãos, são agora obrigados, nesses finais do século XIV e ao longo do século XV, a viverem confinados num espaço concreto da cidade. Nascia a judiaria. A criação da judiaria naqueles finais do século XIV pelo rei Dom João I é obviamente uma medida de apartheid,
segregacionista, os judeus passam a viver separados dos cristãos. A viver, isto é, claro que durante o dia eles continuam com as suas lojas, os seus armazéns espalhados pela cidade, as suas oficinas, ao lado das oficinas e das residências dos cristãos. Mas ao fim do dia, quando regressavam às suas casas, estas tinham que estar isoladas, afastadas dos cristãos. Aliás, este isolamento, esta separação é mesmo reforçada por uma pequena muralha, um muro que cercava esta zona residencial dos judeus, a judiaria. E não é um sítio central da cidade. É verdade que a judiaria continua a ser dentro das muralhas do Porto, mas os judeus são enviados para a periferia, para o alto do Olival. E podemos aperceber quão impopular foi esta medida, até porque, com os seus armazéns, as suas oficinas, as suas lojas, principalmente na zona ribeirinha, era muito custoso, ao final do dia, regressar às suas residências no Olival, subindo esta íngreme encosta, nomeadamente através destas escadas. As escadas que hoje chamam da Vitória, mas cuja designação antiga era as escadas da Esnoga, porque conduziam à judiaria, conduziam à sinagoga. É muito provável que a sinagoga se localizasse no local onde hoje temos, e há já vários séculos, a igreja de Nossa Senhora da Vitória. Aliás, a igreja localiza-se bem no centro, no encontro de duas ruas estruturantes e que definiam a judiaria, aquela que é hoje a Rua de São Miguel e também a Rua de São Bento da Vitória. Eram, com facto, as duas ruas que estruturavam a judiaria, que era composta também por outras artérias que eram perpendiculares a estes dois grandes eixos. E este era, por isso, o centro da judiaria, e por isso não admira que fosse aqui a sinagoga. Uma judiaria que rapidamente se torna num espaço muito qualificado do ponto de vista urbanístico para a época, com largas ruas, bem retilíneas. E por isso, desde cedo, que a judiaria vai despertando alguns apetites. Mas não admira este espaço ser muito qualificado. Afinal, uma parte significativa dos grandes comerciantes da cidade eram judeus. Muitos dos principais funcionários da Câmara eram judeus. Não raras vezes, os únicos médicos da cidade seriam judeus. E a judiaria irá crescer ao longo dos 100 anos seguintes. Em 1490 crescerá até de um modo significativo, quando, na sequência da expulsão dos judeus de Espanha pelos reis católicos, várias famílias espanholas judaicas aqui se vão fixar. Mas não por muito tempo, porque também o nosso rei, Dom Manuel I, acabará em 1496 por decretar um famoso édito que vai obrigar à expulsão dos judeus ou à sua conversão ao catolicismo. Dom Manuel está a ceder à chantagem da filha dos reis católicos. Dom Manuel quer casar com a princesa espanhola, mas esta recusa-se a casar com um rei que permitisse que no seu reino existisse uma outra ou outras religiões que não apenas a religião católica. E Dom Manuel acaba então por expulsar também os judeus. Mas ele sabe que muita da principal elite financeira, intelectual portuguesa tem origem judaica. E por isso vai arranjar um esquema para manter os judeus entre nós. Como? Os judeus são livres para partirem se quiserem manter a sua fé, mas teriam que deixar ficar cá os seus filhos. E por isso, a esmagadora maioria não vai abandonar os seus filhos e acabam por assumir que agora são cristãos. Cristãos novos. Todos agora são cristãos? Não. Esta é uma ferida que vai sangrar durante os séculos seguintes em Portugal, até ser abolido no século XVIII por Marquês de Pombal, esta separação entre os cristãos novos e os cristãos velhos, porque afinal nem todos eram cristãos iguais.
Mas com o édito de Dom Manuel I, com a expulsão dos judeus do Reino de Portugal, acabaram os judeus no nosso país? Converteram-se todos ao cristianismo? Não, claro que não. A fé nunca foi imposta pela espada. E por isso, apesar de um grande número de antigas famílias judaicas se dizerem agora cristãos novos, a verdade é que, de um modo secreto, escondido, iam mantendo a sua fé e as suas práticas. Estes cripto-judeus, estes judeus escondidos, ficaram conhecidos como os marranos e irão sobreviver até aos dias de hoje. Para os localizar, a partir de uma altura as autoridades vão desenvolver a Inquisição. A Inquisição que, curiosamente, nunca teve um grande sucesso na cidade do Porto. O Porto nunca quis ter a Inquisição sediada na cidade. Era a de Coimbra que exercia o seu poder sobre o Porto. E, curiosamente, sempre que se deslocava até à cidade, face a denúncias que apontavam determinadas famílias como sendo judeus, e quando aqui chegavam, na maior parte das vezes, essas famílias haviam sido avisadas e tinham fugido a tempo. São muito pontuais, mas existiram os casos de execução de judeus na cidade do Porto, vítimas da Inquisição. Uma longa história de resistência que chega até aos inícios do século XX, altura em que emerge uma figura fundamental, o Capitão Barros Basto. Um homem que se havia evidenciado dentro do movimento republicano, é ele que das varandas da Câmara Municipal do Porto, a 5 de outubro de 1910, proclama a República. Depois, um oficial militar que se vai também evidenciar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e vai reunir uma série de condecorações. Barros Basto, que exatamente em França se apercebe, em contacto com outros oficiais franceses, de que muitas das práticas que secretamente a sua família ainda mantinha eram, afinal, práticas judaicas. Isto vai levá-lo muito rapidamente à sua conversão e depois a desenvolver um ambicioso projeto de resgatar por esse interior, nomeadamente nas beiras e em trás-os-montes, as comunidades de marranos que secretamente mantinham o culto judaico. A ação de Barros Basto vai ser fundamental para, também no âmbito da Primeira República, começarmos a assistir, de novo, à emergência das comunidades judaicas no nosso país. Toda esta dinâmica do Capitão Barros Basto em torno do resgate dos marranos, um projeto que é de resto apoiado internacionalmente pela comunidade israelita, faz com que Barros Basto comece a sonhar, ainda nos anos 20, com a construção de uma grande sinagoga na cidade, capaz de abrigar esta comunidade em crescimento, uma sinagoga que tenha também uma escola judaica. O projeto avança mesmo a partir de 1929 e vai ter um momento, 1933, crucial, quando recebe a comunidade israelita do Porto uma importante doação da família Kadori, uma família sefardita com origens exatamente na Península Ibérica. É com essa doação decisiva que vai ser erguida ao longo dos anos 30, aquela que é a maior sinagoga da Península Ibérica, inaugurada em 1938. Mas nesse momento em que pela Europa se estão a queimar e a destruir outras sinagogas, também aqui em Portugal o contexto político era já outro. E uma certa liberdade religiosa que havia sido sentida durante a Primeira República, agora com a ditadura do Estado Novo, agora Barros Basto e a sua comunidade passam a ser objeto de uma certa intolerância crescente. Barros Basto acabará mesmo por ser perseguido, expulso do exército, perde todas as condecorações. Mas
logo nos anos imediatos à inauguração da sinagoga, esta vai ter um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial. Próximo do Museu Judaico do Porto, encontramos um outro relevante espaço museológico, o Museu do Holocausto. Sim, o Holocausto, uma das mais negras páginas da história da humanidade e da Segunda Guerra Mundial. Essa perseguição, esse aniquilar dos judeus desenvolvido pelo regime nazi. Aqui encontramos uma ínfima parte dos nomes das vítimas. Foram cerca de 6 milhões de judeus assassinados, grosso modo, entre 1940 e 1945, na sua maior parte em guetos como o de Varsóvia ou em campos de concentração e de extermínio como Auschwitz, Dachau, Treblinka. Mas muitas famílias judaicas conseguem escapar a este extermínio, a este holocausto, refugiando-se em países neutrais, como é o caso de Portugal. Aqui, no Museu do Holocausto, podemos observar muita da documentação de judeus que conseguem fugir para o Porto, muitos deles associados a esses documentos assinados pelo famoso cônsul em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes. Judeus que no Porto ficaram alojados na sinagoga, na rua de Guerra Junqueiro. Após a Segunda Guerra Mundial e muito decorrente ainda das perseguições, nomeadamente ao capitão Barros Basto, a comunidade judaica do Porto praticamente desaparece. A sua dinâmica, essa sim, desaparece totalmente. Durante décadas, havia longos períodos em que a sinagoga permanecia fechada. Nos últimos 50 anos, contudo, após o 25 de abril de 74, paulatinamente a comunidade foi crescendo, um crescimento particularmente evidente nos últimos anos, dando origem a uma grande utilização desta sinagoga e uma grande dinâmica também cultural em torno desta comunidade. Uma comunidade que hoje é constituída por mais de 1000 membros, dividida entre as duas grandes correntes judaicas, os Ashkenazis e os sefarditas, aqueles que são descendentes de famílias da Península Ibérica. Muitos destes novos elementos da comunidade judaica do Porto são jovens casais que vêm de França, da Alemanha e de outros lugares da Europa e também de Israel. É importante também a comunidade estudantil, jovens judeus que vêm estudar para a Universidade do Porto. Aliás, muito recentemente surgiu na cidade uma segunda sinagoga muito próximo do polo universitário, pensando principalmente nesses elementos da comunidade. Sim, aqui no Porto, de novo, muitos judeus encontram um espaço de esperança, de paz e de liberdade, porque esse deverá ser o futuro dos caminhos da história.